Olá, salve salve pessoal do canal O Pensador do século 21. Gente, chegamos para o primeiro vídeo aí do nosso canal, pra gente fazer aquela reunião, aquela roda, né, chamada roda de amigos, para este canal que começa hoje, o pontapé inicial hoje, o primeiro vídeo aí do canal é hoje, com o tema, com o título do vídeo que você viu aí. Éramos felizes e não sabíamos. Viva o nosso passado, né? Vamos bater um papo e falar desse assunto. Por que eu decidi fazer esse primeiro vídeo com esse título de vídeo? Para lembrar um pouco, agora que chegou o final do ano, dezembro, né? Eu começo o vídeo dizendo para vocês nosso bate-papo, né? Primeiramente, né, antes da gente iniciar, já vai convidando o pessoal aí, convida a galera, os amigos, familiares, parentes, aproveita, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito. Esse canal é voltado para nós que gostamos de fazer amizade, ter amigos, uma espécie, eu digo aqui no canal que é uma espécie de terapia, ou seja, a gente fala sobre a vida, assuntos do cotidiano, assuntos da vida. A gente aqui no canal, pessoal, vamos abordar muitos temas, desde família, assuntos engraçados, assuntos que são temas sérios, assuntos misteriosos. A gente vai abordar cada tema da vida, seja do Brasil, seja do mundo, temas do cotidiano, temas do dia a dia. E aí começamos com esse vídeo aí, falando um pouco do passado. Então aproveite, se inscreve no canal e convida a galera. Bom, eu começo o vídeo conversando um pouquinho com vocês, falando primeiramente, tem tudo a ver com o vídeo aí, o ano que eu nasci, tá? Eu sou o Luiz, eu sou o criador do canal, mais conhecido como Lúcio, por isso que meu nome aparece aqui embaixo quando eu apareço, né? Tá aparecendo meu nome aqui embaixo, como Lúcio porque é meu apelido, é do jeito que a galera, né, o pessoal me chama, o pessoal gosta de me chamar, enfim. E eu começo o vídeo dizendo o dia que eu nasci. Sou aquariano, nascido no dia 21 de janeiro de 1985, tá? 21 de janeiro de 85, ou seja, falta um pouquinho mais de um mês aí, uns 32 dias aí pro meu aniversário. Eu vou completar 41 anos, vou fazer 41 anos aí em janeiro agora, dia 21. E eu começo o nosso vídeo, o tema do nosso vídeo, falando já da minha idade e do dia que eu nasci. Tem tudo a ver com o vídeo, vocês vão entender o porquê, porque é o título do vídeo aí. Éramos felizes e não sabíamos, viva o nosso passado por causa disso. Eu tenho muito orgulho, né, gente, de falar pra vocês que eu nasci nos anos 80, de 85, e peguei toda a melhor fase da minha vida, que foram os anos 90. Né? Enquanto eu vou falar um pouco da minha vida, do meu passado, quero que vocês também coloquem bastante, escrevam, coloquem bastante nos comentários, principalmente a galera que é nascida ali a partir de 1970, a galera que nasceu de 70 pra cá vai entender o que eu quero dizer. E eu quero que vocês falem um pouco como que foi a época de vocês, o passado de vocês, os anos de ouro, né? Anos dourados aí, que foram essa época, anos 70, anos 80, anos 90, que sem dúvida foi a melhor época da minha vida, pessoal, porque como eu falei pra vocês, eu sou de 85, nascido em 85, anos 90 eu passei por muita coisa legal, que a gente fala um pouco da vida. Eu tô falando muito do final do ano que chegou agora, dezembro, porque me remete muito ao passado, né? Eu sou da época, gente, que ali em 1995, eu já tinha 10 anos de idade, 1995, e desde o dia que eu nasci, minha família sempre se reuniu na mesa. Não existia, era muito legal essa época, não existia YouTube, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia TikTok, não existia celulares, tablets, notebooks. Tinha os computadores ali começando ali na geração daquela época, né? Tinha videogame na época, muito videogame. Sou da época que tinha Atari, olha que coisa linda, né? Anos dourados, a época que tinha PlayStation 1, né? Na época começou o PlayStation 1 ali anos 90. Atari, Mega Drive, Master System, por aí vai. Anos que eu vi o futebol brasileiro no auge, né? Eu que sou de 85,
O auge que eu digo, por exemplo, é o São Paulo, né? Principalmente falando do futebol. Eu não sou São Paulino, falando pra todo mundo, eu sou corintiano, tá? Corinthians aí, que se Deus quiser, dando tudo certo, vamos ganhar mais um título aí domingo contra o Vasco, na Copa do Brasil. Eu sou corintiano, mas eu vi os anos dourados do futebol brasileiro, né? Anos 90 aí com o São Paulo bicampeão da Liberta, bicampeão mundial. Apesar que eu me lembro mais ou menos, porque o São Paulo conquistou o título em 92, 93, né? Em cima do Barcelona em 92 e 93 em cima do Milan. E em 92 eu tinha 7 anos, em 93 eu tinha 8 anos. Então eu lembro mais ou menos dessas finais aí. Vi a seleção brasileira tetracampeã em 94, eu tinha 9 anos de idade, 9 anos, começando a vida, né? Uma criança de 9 anos. Vi o tetra da seleção. E o tema do nosso vídeo é isso, a gente abordar essas coisas do passado que nos trazem boas recordações. E aí eu falando pra vocês do Natal, que já é época de Natal, já tá chegando. Então, além do futebol, de eu ver as grandes fases do futebol brasileiro, que a gente tinha só a seleção aqui nos times, Palmeiras, São Paulo, tinha a seleção, só timaço nos anos 90. Aí eu lembro do Natal, né, porque a gente juntava, né, reunia a família aos domingos e no Natal era muito legal. Eu não sei se na casa de vocês tinha isso, mas na minha casa a gente fazia desde aquela época, em 1994 ali, 96, 95, a gente já fazia muito amigo secreto entre eu, minha mãe, primos, amigos, familiares. A gente montava árvore, tinha aquelas fotos para tirar fotos da época, aquelas fotos de, como o pessoal chama, Polaroid. Tinha aquelas que você tinha que tirar e levar numa lojinha para levar o filme dela, né? Tipo, você tirar as fotos, tinha que levar para os caras revelar a foto, né? Que é aquelas fotos quadradas assim que vinha, que você tinha que colocar no álbum. Antigueira. E eu sou dessa época. E nem existia, né? Ninguém pensava que nessa época, gente, podia existir celular, essas coisas na época, o que é hoje, né? Hoje em dia tudo é celular, né? Pra tirar foto, tudo é muito mais fácil. E os anos se passaram e eu tenho muita saudade da época das antigas, que é o do título do vídeo. A época das antigas, eu tenho muita saudade. Nada contra, cada um tem... Vamos falar um pouco de música, né? Das épocas. Muita gente tem um gosto musical, cada um tem o seu gosto musical. Mas vamos fazer um comparativo. Vamos fazer um comparativo dos anos 80 ali, anos 90. Por exemplo, músicas infantis. Músicas infantis, gente, era outro nível de música infantil, né? Anos 90 tinha Balão Mágico, tinha Sérgio Malandro, tinha músicas do Bozo, tinha Xuxa, a música da Xuxa, os Trapalhões, épocas douradas, né? Épocas dos Trapalhões. Anos 80 e 90, os domingos tinha Silvio Santos, tinha Gugu, Silvio Santos, que a gente assistia aos domingos, programas do Silvio Santos que tinha aquela famosa macarronada com a família, reunia a família na frente da televisão aos domingos, né, que tinha a famosa macarronada, os programas do SBT de domingo. Eu lembro da época do saudoso Ayrton Senna, eu peguei um pouquinho da época dele ali, 93, 94, que antes dele falecer, né, ele corria demais, ele era um monstro, Ayrton Senna, na época de Fórmula 1. Dali pra frente eu me viciei, fiquei viciado em Fórmula 1, tanto que eu começava a acordar todo domingo, era 9 da manhã que começava o Grande Prêmio, o GP, e eu acordava tipo 7h30, 8 da manhã já pra fazer meu café da manhã e ficar na frente da TV pra assistir a Fórmula 1. Na época eu era criança e eu adorava. E é isso que é legal da gente abordar nesse tema do vídeo de hoje, o que era legal nos anos 90. Épocas de música que eu falei pra vocês, infantis era essa. Tinha Legião Urbana naquela época, tinha Raul Seixas naquela época, anos 80, né, 80, 90 ali, tinha Cazuza, tinha Mamonas Assassinas, o samba, o pagode imperava aqui no Brasil, Catinguelê, Cara Metade, Negritude Júnior, Raça Negra, no samba, no pagode. Cara, era muito legal mesmo. Tinha o rap, né, na época, Racionais, N de Naldinho, cara, 509E, anos 90 ali, comecinho dos anos 2000 ali, final dos anos 90. O sertanejo que imperava bastante, que era música muito legal na época, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho de Chororó, Leandro e Leonardo, né? Eu acompanhei também, infelizmente, a morte do Leandro, né, do irmão do Leonardo, em 98, que ele faleceu em 98. Futebol, que eu falei pra vocês agora há pouco, acompanhei a Copa de 94 Tetra, 98 o fatídico derrota para a França em 98.
Então assim, eu tive a ideia de criar esse vídeo, esse tema, pra gente abordar o passado, como era legal o passado. Hoje em dia, falando em música, nada contra, como eu falei pra vocês, nada contra, gente, com as músicas atuais. Mas hoje em dia o que bomba na mídia é Anitta, Pablo Vittar. Sabe, se você comprar com a época das músicas de hoje pras antigas, pô, Anitta, Pablo Vittar, tem as sertanejas agora. Cara, são músicas totalmente... É o funk que imperou no Brasil com letras muito pesadas, letras feias, com muitos palavrões. Então assim, o mundo de hoje comparado ao passado mudou muito. Por exemplo, em relacionamentos no passado existia mais amor, existia mais respeito. Dificilmente existia divórcios nessa época. Pode ser que anos 80, 90 tivesse divórcios, mas era muito raro, era muito difícil. Hoje em dia a galera casa, em um ano já separa. Hoje não existe mais respeito, fidelidade, cumplicidade, parceria. Então assim, eu tenho muito orgulho, muita alegria em dizer que eu tenho 41 anos em janeiro, vou completar 41 anos, passando por muita coisa que eu passei dos anos dourados, anos 80 e anos 90. E aquela velha frase, né? Éramos felizes e não sabíamos. Né, gente? Éramos felizes e não sabíamos. Então foi tão lindo minha vida eu ter passado por tudo isso. Anos 80, 90 e 2000. Músicas do passado, futebol do passado, brinquedos do passado, como falei pra vocês, videogames e por aí vai. Sou da época do Topo Gigio, quem lembra do Topo Gigio vai lembrar. Sou da época do Topo Gigio, que era uma graça. Sou da época dos brinquedos da Lego. Sou da época do Tazo, quem jogava Tazo aí, anos 90 e comecinho ali, anos 2000 e anos 90. Sou da época de Tazo. Sou da época do ioiô, quem jogava ioiô. Sou da época do peão, sou da época da bolinha de gude. Anos incríveis, gente. Sou da época que eu reunia a mãe, o pai, a família, o tio e a avó na mesa, os domingos. Hoje em dia, infelizmente, acabou isso, né, gente? Hoje em dia não existe mais isso, de reunir a família aos domingos. É muito raro você reunir a família aos domingos. Hoje em dia o celular tá como tomando conta de tudo. O funk, as músicas... o futebol de uma forma assim mais pesada, música de forma mais pesada, os celulares, os tablets, notebooks. Na época não existia, anos 80 ali, anos 90, não existia o que existe hoje de reality show, A Fazenda, Big Brother, né? Que é uma coisa às vezes de níveis baixos, né? Programas de níveis baixos. A nossa época, o nosso programa favorito, como eu falei pra vocês, os domingos de macarronada, essas coisas, além de ser Faustão e Silvio Santos, Gugu, a banheira do Gugu. Quem não lembra da banheira do Gugu? A banheira do Gugu. Os famosos que eu na época, né? Quem lembra dos programas do Gugu? Os famosos que eu na época. Programas da Hebe Camargo, que era uma delícia. Anos 80, anos 90. É isso, programas do Faustão, do Gugu, do Silvio, da Hebe, que era maravilhoso. Novelas da época, né? Anos 90, também tinha as novelas dos anos 90. Tinha um programa que eu assistia muito, que eu acredito que vocês vão lembrar, que é o Sai de Baixo, aos domingos, depois do Fantástico, Sai de Baixo, ali anos 90 também. Era época de ouro, gente. Época de ouro e uma fase que não volta mais. Hoje o Natal virou uma parte de comércio. Hoje o Natal virou uma falsidade, infelizmente, final do ano agora, dezembro. Natal onde você vai reunir a família, vai reunir pessoas que você brigou, tretou o ano todo, mas aí chega no final do ano tem que dar aqueles beijos falsos, abraços falsos. Que na época, nos anos 90, ali, anos 80, a gente tinha um carinho pela família, né? A gente tinha um amor verdadeiro pela família, um carinho pela família. Então, eu quero que vocês coloquem nos comentários do tema que a gente está abordando hoje aí do canal. Você concorda comigo que eu digo aí no vídeo que éramos felizes e não sabíamos? Vocês concordam? Coloquem nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E o primeiro tema, o primeiro vídeo aqui do nosso canal, Pensador do Século XXI, que a gente quer abordar esse tema aí. Falar um pouco do passado. Quando não existiam celulares, quando não existiam os tablets, Google da vida e as redes sociais que hoje em dia, infelizmente, né, gente, destrói muito a vida das pessoas. Comentem, eu quero saber de vocês aí. E eu tenho uma saudade de tudo isso mesmo. O que eu tenho muita saudade é realmente a época do futebol daquela época, que eu amo futebol, adoro futebol. Que me dá saudade dos grandes times que o Brasil tinha. Os times do Brasil eram seleções. Quem lembra da era da Parmalat? O Palmeiras tinha Luizão no ataque, Edilson, tinha Roberto Carlos na lateral, Cafu. Gente, Djalminha, Edmundo, Evair. Corinthians em 2000, nos anos 2000, tinha Rincon, Vampeta, Marcelinho Carioca, Edilson, Ricardinho e Luizão.
O Vasco. Pô, o Vasco tinha Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Edmundo, Evair, Euler. O Vasco tinha Euler. O Vasco tinha Mauro Galvão, Odair na zaga, Carlos Germano, Jorginho na lateral. Bom, enfim, por aí vai. O futebol na época me dava saudade. As músicas da época me dão saudade também. Principalmente o que mais me dá saudade é as reuniões de família, né? Hoje em dia eu moro sozinho. E na época eu morava com os meus pais. Então a gente se reunia, os meus pais, meus irmãos, meus parentes. Pra quem não sabe, eu sou nascido no Brasil, mas eu tenho minha mãe paraguaia. Minha mãe que nasceu no Paraguai e meu pai do Chile. Meu pai chileno. E aí meu pai lá do Chile. E aí vinham os parentes também, né, do Paraguai, direto os parentes do Paraguai. Parece que eu lembro hoje a comida que minha mãe fazia. Comida típica do Paraguai, né? Era muito legal. Tinha uma... Agora que a gente tá chegando, gente, na época do Natal, tinha uma torta que minha mãe fazia. A gente chama, né, de sopa paraguaia. Que era uma torta com milho, tinha cebola, queijo, muito queijo. Cebola, milho, uma torta de milho. Era muito bom. Sopa paraguaia, isso aí no Natal. Minha mãe fazia salada de batata, lembro até hoje. Minha falecida mãe, que Deus tenha um bom lugar, minha mãe querida. Que ela fazia salada de batata, fazia milanesa de carne de frango, tinha milanesa, refrigerante. Por isso na época eu era gordinho. Tinha muito refri na época. Anos dourados, cara. 96, 97, 98, 95 ali. Que a gente reunia a família. Era muito legal. Todo domingo era reunir a família. E não tinha essa de... Na época não existia celulares. E quando existia ali anos 90, 96, 97, se tivesse aqueles de tijolão mesmo. Aqueles bem pequenininhos, aqueles antigueira. Ali comecinho dos anos 2000. E na mesa existia o respeito, né? Na época não podia ficar com o celular ou nada na mesa, nada. E ali onde a família, né? A família se reunia. Era muito legal, gente. Era uma época muito legal mesmo. E aí eu quero saber um pouco da vida de vocês. Quero que vocês coloquem nos comentários o que lembra vocês do passado, o que dá mais saudade de vocês do passado. Pra mim, como eu falei pra vocês, essas três aí. A reunião das famílias aos domingos, macarronada, Silvio Santos, televisão, Gugu e por aí vai. A reunião da família. O futebol, que eu adorava o futebol da época, amava o futebol da época. E junto às músicas da época, os jogos, videogames, jogos da época. E também desenhos, né? Esqueci de comentar também os desenhos da época, anos 80, 90, 2000 ali. Tinha Jaspion, assistia a Jaspion, que não era um desenho, era um filme ali, né? O Jaspion. Tinha uns desenhos que era Power Rangers, Cavaleiros do Zodíaco. Sou dessa época aí. Cavaleiros do Zodíaco, Power Rangers, o Jaspion, Changeman e por aí vai. Cara, eu passei por muitas coisas legais na época. Então comentem. Quero saber o que vocês acham desse nosso primeiro tema, né? Que a gente está postando hoje aí no canal. Éramos felizes, não sabíamos. Viva o nosso passado. Anos 80 e 90, os melhores anos da vida de todo mundo aí, né? Que eu acredito que foi o seu melhor ano também pra vocês aí. Comenta um pouco, principalmente essa galera aí que nasceu de 70 pra cá. Você que nasceu de 1970 pra cá. Comenta se eu tô tão errado assim, se anos 80 e anos 90 ali não eram os anos dourados. Ali até o começo dos anos 2000 ali, se não foram os melhores anos da nossa vida. Longe de músicas, longe de celulares, longe de tablets e sempre ao lado perto da família. Existe amor, existe cumplicidade, respeito entre os casais, dificilmente tinha divórcio. Das épocas de televisão, os programas de televisão e por aí vai. Cara, é uma saudade incrível, imensa. E o final do ano chegando, mais um final do ano, perto do Natal para reunir de novo a família. E é isso. E saudade. Eu prefiro, se fosse para viver aquela época hoje, eu gostaria que hoje fosse que nem aquela época. Era muito bom, né? Nada contra os tempos atuais, claro, que chegou IA, essa tecnologia de IA, celulares, tablets, como falei pra vocês, computadores, por aí vai, né? Tipo, muita tecnologia. Mas, cara, às vezes tecnologia, às vezes, em vez de ajudar, eu acredito que veio muito pra atrapalhar. Principalmente, gente, casamento, esse negócio de trair, né? Traição entre os casais. As redes sociais, infelizmente, gente, tá tendo muita traição, negócio de casais, aí seja Instagram, seja no WhatsApp, muita traição entre os casais. Não tem mais fidelidade ou amor entre os casais. Então, traições no Instagram, pessoas se xingando, briga política, gente de direita, gente de esquerda. Tudo isso em rede social. Então, acredito que a tecnologia, ao invés de ajudar, teve muitas coisas que atrapalharam também nos tempos de hoje, nos tempos atuais. Mas é isso, o vídeo de hoje é isso, pra gente falar um pouco do passado, lembrar o passado e dizer que
e dizer que o passado era muito, muito bom pra quem viveu. Agora a galera que nasceu de 2000 pra cá, essa galera aí que nasceu nos anos 2000 vai lembrar nada, né? Quem nasceu nos 2000 não vai lembrar nada porque não viveu a época, né? Não vai lembrar nada dos anos 90. Mas a gente que era mais das antigas, a gente vai lembrar, galera. Vai lembrar. E era muito bom mesmo. Uma coisa, por exemplo, a época de 2002 que eu peguei o Penta da Seleção Brasileira, que foi o último título mundial da seleção, ano que vem tem Copa. É outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, que foi o Penta. Ou seja, vi os 2 títulos mundiais do Brasil. Que privilégio. 1994, com Romário, Bebeto e companhia. Fatídico final de 98, que era para vir mais um campeonato lá mundial, a gente perdeu para a França. Que aí muita gente disse que foi vendido, dizem que foi um escândalo do Brasil com a Nike lá, com a marca. Eu não vou poder afirmar isso porque eu teria que ter provas, né, gente? É triste. Mas eu tô seguindo o que o povo tá dizendo aí, né? Que foi comprada aquela Copa, que o Brasil ia ganhar com o pé nas costas, o Brasil ia amassar a França na final e o Brasil parece que lá entregou o jogo. Bom, enfim, foi o fatídico 98 e 2002 veio de novo a coroação do Brasil, o Penta, em cima da Alemanha. E eu vi o Ronaldo Fenômeno jogar no auge, tá? Desculpa, mal morram de inveja a galera que viu, que nasceu de 2000 pra cá, que não viu o Ronaldo. Eu vi o Ronaldo no auge, eu vi o Ronaldinho Gaúcho no auge, eu vi os melhores no auge, gente. Edmundo eu vi no auge, Evair eu vi o Evair no auge, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Vampeta, Luizão, Edilson, todos esses craques eu vi no auge. Por isso que eu falo pra vocês, gente, que eu passei na melhor época, a época de ouro, dourada, aí, 85, ali, 90, as melhores épocas aí. Bom, enfim, é isso, é o nosso primeiro vídeo, então, gente, comente se vocês gostaram do primeiro tema, que é o título aí, que éramos felizes e não sabíamos, né, viva o nosso passado, falando aí dos anos 80, 90, um pouco do nosso passado. Coloque os comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do primeiro tema, e coloque também a opinião de vocês, ó. Eu quero que vocês escrevam aí o que vocês acham aí do tema aí, do primeiro tema. Pelo jeito a cachorrada aqui do lado, meus vizinhos aqui, a cachorrada parece que gostou do tema, a cachorrada quer participar, gente. Então coloque aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês aí, e fala um pouco das experiências de vocês do passado, anos 80 e 90, se foi realmente o ano de ouro e se éramos felizes e não sabíamos mesmo. Coloque aí. É, né, gente? Tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito. Aqui no canal a gente vai falar todo dia. Amanhã também tem vídeo novo no canal, então todo dia a gente vai trazer um vídeo aí falando, né? Momento de terapia, um momento de amigos. Eu vou reunir vocês como se fossem meus amigos aqui e a gente vai falar de temas da vida, assuntos da vida. O tema hoje foi esse, falar do passado. Coloque aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Beleza, gente? Tamo junto, se inscreva no canal, ative o sininho. E valeu, amanhã tem mais vídeo, hein, gente? Tamo junto, aguardo vocês aí.